E para iniciar esse momento, a gente quer ouvir a palavra de Deus, ouvir esse relato, para que essa experiência da ressurreição possa ir adentrando os nossos corações. Como o Diego falou, a ressurreição não ficou lá atrás, mas é um mistério que se atualiza hoje nas nossas vidas e quer transformar a sua vida. E eu gostaria de pedir ao diácono que fizesse a leitura dessa palavra para a gente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas ele replicou-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Creste, porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que seria essas portas fechadas? Tem muitos significados nessa passagem. A tem... gente quer agora descer em algumas partes. A gente quer descer em algumas, mas as portas fechadas, elas sempre vêm à tona, né? Parece que Jesus abre as portas, a gente paga e fecha, né? O que seriam essas portas fechadas, Evaci? Olha, para mim, quando eu escuto assim, estavam com as portas fechadas, eu sempre imagino que aqui é a grande transição. Eles vinham do Antigo Testamento, esperando aquele rei glorioso que viria num cavalo, libertaria todo mundo. Então, eles viram Jesus, né? Eles viram Jesus pregando a palavra, eles viram Jesus provando com os milagres que ele era o Messias. Mas quando o viram na cruz, pronto, aquele ali já não é mais. Aí eles começaram a duvidar. Não é. Então, eles negaram. Foi um fracasso, né? Fracasso. Então, ali houve uma negação de Jesus. Não foi só Pedro, acho que todos eles fugiram e negaram Jesus. Então, as portas fechadas é exatamente esse medo e essa dúvida. As portas fechadas, eu era discípulo de um rei, que eu esperava que ia nos libertar, e tive a maior decepção da minha vida. Então, puxa vida, como é que eu fui acreditar naquele homem? Então, havia essa dualidade no coração deles. Eu sempre imagino essas portas fechadas, essa dúvida que tem, né? É Jesus, não é Jesus, aquele ali era o Messias, eu coloquei toda a minha confiança naquele homem, agora estou com medo, se me pegarem, eu era discípulo dele, vou morrer também. E aí imagine o coraçãozinho deles, estavam tudo bagunçado, né? Então representava o que eles estavam vivendo dentro, né, essas portas fechadas. Essas portas fechadas também são as portas do coração, quando o coração ele sente aquele medo, até mesmo o medo da ausência de Deus, né? Ora, os discípulos tinham ali vivido com o mestre, tinham deixado tudo para segui-lo. De repente esse mestre morre na cruz. Todos que perseguiam o mestre estavam também, de alguma forma, perseguindo aqueles que seguiam a Jesus, né? E ali os discípulos viviam uma situação de total medo, total desesperança, total fragilidade. É assim com a gente também, né? Quando a gente enfrenta a cruz, muitas vezes a gente fecha as portas do coração,
a gente quer se fechar em lugares escuros, a gente quer se fechar naquela dor, mas o que que acontece? Jesus vence a morte e entra, escancara as portas, né? Como diria o Papa João Paulo II. Porque a cruz, não existe a cruz sem a ressurreição. E não existe ressurreição sem cruz. Então, aquele momento ali de dor, de cruz, necessitava dessa entrada triunfal do Cristo glorioso para poder romper esse momento de medo, de dor, né? E essas portas fechadas são exatamente isso, né? E essa palavra se atualiza tantas vezes na nossa carne, na nossa vida.